Simbora, simbora, turma. 9 horas e 17 minutos, 31 de outubro, testando o som, internet e imagem. Estávamos aqui com alguns problemas técnicos. Me digam se está tudo ok. Começando a primeira edição da semana do nosso Minuto Geográfico. Me digam se está tudo certinho, se conseguem enxergar, se conseguem ouvir. Tudo em paz, tudo em firme. Tudo firme, tudo em riba. Simbora, simbora, turma. Vão entrando, convidando os amigos. Se aproxeguem, tá? Pra gente conversar hoje sobre dois temas. Primeiro tema, falar sobre a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Uma análise que eu trago para vocês, que eu penso que é bem interessante, tá? E segundo ponto, a gente falar um pouco aqui, bem rapidamente, sobre as eleições. Na verdade, hoje eu abri uma caixinha de perguntas para tentar perceber qual era o sentimento de vocês, sabe? Tentar perceber qual era o sentimento de vocês e depois de uma noite de sono, parece que as pessoas se acalmam um pouco mais, elas começam a ponderar, começam a fazer algumas análises mais, como é que eu posso dizer, mais racionais. Mas impressionante que quase todas as perguntas que eu recebi, perguntas assim, impossíveis de serem respondidas, tá? Mas eu quero falar sobre essa parte da eleição depois, tá? Primeiro eu quero fazer um comentário aqui, uma análise que eu trago, e aí eu volto para a parte da eleição, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa a vocês, eu vou, para variar, pessoal, não me levem a mal, tá? Também se alguém levar paciência, eu preciso tirar os comentários para que eu possa me concentrar, para que vocês também possam manter a concentração, porque nós estamos aqui para quê? Para aprender, para compartilhar conhecimento, ver que coisa boa, ver que maravilha, mais de 1.100 pessoas ao vivo e eu não precisei aqui buscar briga para engajar vocês. Vocês estão aqui com muito carinho, querendo aprendizado, querendo ouvir o que é que eu tenho a dizer. E é isso aí, beleza? Eu vou tirar os comentários, mas eu volto já, tá? Deixa eu tirar aqui, desativar comentários e embora. Pessoal, seguinte, na semana passada eu fiz um comentário com vocês aqui sobre uma nova fase da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Eu disse para vocês que a Rússia estava minando a infraestrutura energética da Ucrânia. Só para vocês entenderem, hoje é dia 31 de outubro de 2022, eles estão no hemisfério norte na estação do outono, não é? Eles estão vivenciando o outono e as temperaturas começam a cair, o tempo começa a esfriar e há uma expectativa, né, em novembro/dezembro, na verdade, da chegada do solstício de inverno, na segunda quinzena de dezembro. Resultado, a Rússia sabe que esse inverno trará inevitavelmente dificuldades. O inverno já é um desafio para a Ucrânia. Imagina o inverno no meio de uma guerra que já dura aí 8 meses aproximadamente. Então, o desafio que já existe, que é climático e ele é natural, ele acaba sendo maior, porque o país teve danos aí em sua infraestrutura. Só que a grande questão, eu comentei com vocês, é que a Rússia tem usado uma arma meia boca. Uma arma muito mais ou menos que é um drone fabricado pelo Irã. Aí muita gente pensa, Joca, primeiro ponto, como é que de tantos embargos ele consegue fabricar drones? Pois é uma coisa que vem surpreendendo o mundo, que apesar dos embargos, a pausada aqui na conexão voltou, gente, minha internet hoje não está a melhor do mundo, mas voltou aqui. O Irã conseguiu desenvolver uma indústria bélica doméstica razoavelmente aí, sofisticada. E aí, onde é que eu quero chegar com vocês? O que é que eu quero conversar? O que é que eu quero falar com vocês aqui sobre o empenho? Muita gente pergunta assim, mas João, a Ucrânia, esse drone que a Rússia tem usado, ele custa em média $20 mil, tá? $20 mil em média.
é um drone considerado barato, tá? É um drone kamikaze porque ele vai atacar um alvo e ele não volta, ele explode. Então é um drone descartável. Mas para o Irã, analisando, a gente sabe que muitas armas são fabricadas, mas você só tem a verdadeira noção se aquela arma ela é útil ou não, se aquela arma ela consegue atingir o alvo ou não, colocando em prática, infelizmente, na indústria de guerra. Então, o que se comenta agora é que o Irã tem algo muito forte a ganhar. Por quê? Porque o verdadeiro teste, como eu disse para vocês, de qualquer sistema de armas é a escola brutal de combate, tá? E assim, é como se o Irã dissesse assim: Rússia, toma os meus drones, usa contra a Ucrânia, porque é uma forma de nós testarmos e termos um retorno. Temos um retorno. Então, analistas iranianos, projetistas de armas do Irã, vão usar esses testes da Rússia contra a Ucrânia e podem tornar essas armas o quê? Mais letais. Aí vem um ponto que é interessante. A Ucrânia, ela pediu para o Irã: Irã, para de fornecer armas para a Rússia. E aí o Irã disse: eu não forneci. A gente sabe que é o Irã que tem fornecido, porque o Irã, ele quer também ter acesso a aeronaves russas sofisticadas. O Irã está querendo comprar uns 24 ou 30 caças extremamente avançados. A Força Aérea Iraniana quer comprar aviões sofisticados, avançados. A Força Aérea Iraniana, ela é muito obsoleta e parece que é assim, ó, eu ajudo a Rússia, tá, a minar a infraestrutura energética da Ucrânia e a Rússia vai me vender esses caças. Só mais um ponto para chegar na parte de Brasil, só mais um ponto. A Ucrânia pediu ajuda a Israel. Israel tem um sistema de defesa antiaéreo muito forte, o Domo de Ferro, conhecido internacionalmente. Israel, que é cercado por... é um país cercado por inimigos, basicamente, dentro do Oriente Médio. Mas Israel, no primeiro momento, o país não mostrou uma expectativa de fornecer esse armamento para a Ucrânia. E muita gente pergunta por que Israel não fornece. Eu queria lembrar um dado para vocês aqui. Seguinte, se Israel ajuda oficialmente, abertamente a Ucrânia, Israel está comprando uma briga com a Rússia. E me parece que Israel não quer brigar com a Rússia porque os russos controlam boa parte do espaço aéreo da Síria. Vocês sabem que a Síria vive uma grande guerra civil, foi palco da Primavera Árabe, boa parte da população querendo derrubar o presidente, o Bashar al-Assad. Ele não caiu porque ele teve o apoio do Vladimir Putin. Então, Vladimir Putin, a Rússia, apoia o governo da Síria. A Rússia tem uma base militar no porto de Tartus, na beira-mar do Mediterrâneo, de frente para o Chipre. Então a Rússia é influente dentro da Síria. Então a Rússia controla o espaço aéreo da Síria. E aí, resultado, vez ou outra, Israel usa alguns jatos, para atacar alvos em Damasco, no sul da Síria, atacar comboios militares que carregam armas, drones dentro da Síria. Então, se Israel briga com a Rússia para ajudar a Ucrânia, a Rússia pode usar a Síria para, de alguma forma, atacar Israel. Ou a Rússia pode dificultar o fato de Israel usar o espaço aéreo sírio. A Rússia pode dificultar o fato de Israel usar o espaço aéreo sírio para atacar alguns alvos. A gente sabe que a Síria tem conexão com o Irã. Por lá atua aquele grupo libanês, o Hezbollah, que tem sérias restrições em relação ao Estado judeu. Então parece que Israel tem essa reticência, essa guerra fria. Israel se sente naquela história: se eu ajudo a Ucrânia contra a Rússia, eu posso ter problemas na Síria, que é um país vizinho, é meu inimigo, a Rússia é influente por lá, e até agora
eu não tenho problemas para atacar alvos dentro da Síria. Parece que a Rússia não cria dificuldades para Israel atacar alvos estratégicos dentro da Síria. A Rússia finge que não está acontecendo nada. Israel ataca alguns alvos dentro da Síria e essa situação poderia, de alguma forma, mudar, tá? Eu acho que vocês acompanharam, deu para entender, eu acho que isso deu para clarear a cabeça de vocês, porque muita gente perguntou, caramba, o Irã mandando armas para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia pedindo ajuda para Israel. Israel meio que lavando as mãos. Vejam a conexão que existe aí entre os países, tá? Pessoal, sobre a eleição, eu falei aqui sobre as eleições nos últimos meses em 3 lives, sempre repetindo a mesma coisa, tá? Nessa última live eu disse para vocês, falei sobre o meu posicionamento. Quem não assistiu, por favor, assista, tá? Por favor, assista. E eu fiz uma perspectiva de como seria o resultado. Primeiro ponto, o resultado foi muito apertado. Quem disser o contrário, tá? Não faz análise. Não faz análise, faz torcida, tá? Faz torcida. A abstenção, que eu disse para vocês que a abstenção não seria capaz de mudar o resultado e não mudou. Na verdade, a abstenção do primeiro turno para o segundo turno diminuiu. No primeiro turno, a abstenção foi de 20,58%. No segundo turno, de 20,58%. No primeiro turno, tinha sido de 20,95%, quase 21%, tá? É a primeira vez, eu queria registrar aqui, é a primeira vez que acontece um movimento desse em 2 décadas. Em 20 anos, tá? Nas últimas eleições, a abstenção do primeiro turno para o segundo turno, geralmente ela aumenta, e agora ela diminuiu. Outro ponto também, eu vou pegando os dados aqui, tá, gente? Sem torcida, com muita seriedade, vocês que me acompanham sabem da minha questão, do meu posicionamento, tá? O percentual de votos brancos e nulos somados deu 4,59%. Brancos e nulos somados. Também foi o menor percentual, eu estava vendo aqui, de brancos, caiu pela metade. Caiu pela metade em relação à eleição passada. Então, isso mostra uma população mais... Pronto, turma, voltou. Deixa eu ativar os comentários. Me diz aí se voltou, por favor. Eu entrei no 4G agora, porque a internet sem fio aqui de casa hoje ela não tá muito legal. Só me diz se voltou, pessoal, por favor. Liberei o comentário só para falar se voltou, tá ok? Me diz se tá ok. Voltou? Travando, eu sei que tava travando, tá? Mas agora voltou? Voltou. Voltou, ok? Tranquilo? Tranquilo? Vou resolver essa internet. Tá bom. Então deixa eu tirar aqui os comentários. Voltou e... Então, voltando aqui, eu disse para vocês, né? São 2 fenômenos. Primeiro, a abstenção diminuiu do primeiro para o segundo turno. Isso é inédito em 20 anos. E o número de votos brancos e nulos também houve uma redução. Isso mostra um maior envolvimento da população. Isso é fruto dessa polarização. Não se falou sobre outro tema no Brasil durante esse processo eleitoral. Então, o engajamento dos 2 lados foi muito forte, tá? Eu vi alguns números interessantes. No primeiro turno falaram muito sobre essa questão, né? Essa questão regional. Não, porque o Nordeste tinha dado a eleição para Lula. Deixa eu trazer uma coisa interessante para vocês, tá? Se a gente pegar 2018, Bolsonaro teve 400 mil votos a mais. A votação de Bolsonaro de 2018 para 2022, a votação de Bolsonaro cresceu. Lula em relação a 2018, se eu pegar Lula e Haddad, Lula conseguiu aí quase 8 milhões de votos a mais que Haddad só no Sudeste. Então, um terreno que o partido tinha perdido no Sudeste, ele foi lá e recuperou. Bolsonaro perdeu no Sudeste 1,3 mi.
No Centro-Oeste ele cresceu mais 168 mil. No Norte ele cresceu mais 539 mil, tá certo? No Nordeste ele cresceu 1,1 mi. Então, ele perdeu 1,3 mi no Sudeste, tá? E ele cresceu no Nordeste 1,1 mi. Então, aquela história de que o Nordeste entregou a eleição e definiu, os números não mostram exatamente isso não, tá? Os números não mostram exatamente isso não. Mas o que eu disse para vocês, eleição apertada, eu tinha dito para vocês o que ia acontecer, na minha opinião, Lula ia levar a eleição, ele levou. Agora, confesso que foi muito mais apertado do que eu imaginava. Essa projeção aí, tanto que chegou praticamente aos 90% da apuração e você não tinha ainda de alguma forma, uma definição. Eu queria lembrar aqui o que eu falei há alguns meses atrás. Eu não sei se alguém lembra. Desde 2019, em 11 das 12 eleições presidenciais da América Latina, desde 2019, em 11 das 12 eleições da América Latina, você teve o voto majoritário para mudar o partido que estava no poder, tá? A única exceção recente foi da Nicarágua, que é uma ditadura. Daniel Ortega, que é um ditador, ele ganhou a eleição agora recentemente, mas porque os candidatos que poderiam competir com ele, os candidatos da oposição estavam todos presos. Então o cara ganhou por WO. Tá? Esse é um ponto, mas eu já tinha alertado vocês para isso. Tem uma questão da pandemia no meio, isso pesa. Tem a questão de um conflito internacional também, isso mexe com os mercados, isso traz algumas mudanças, então, mas assim, foi bem apertado, tá? Foi bem apertado, então, o que eu digo para vocês, as pessoas passaram meses se ofendendo, porque uma coisa é você defender o seu voto, outra é você adjetivar, você direcionar para as pessoas que pensam diferente de você, você querer criar a ditadura do pensamento único, que inclusive é o que tentaram fazer no primeiro turno, diga-se passagem, com alguns candidatos, tentando inclusive calar alguns candidatos. Mas veja, a eleição passou, gente, vão trabalhar, tá? Produzir, ajudar o próximo, praticar voluntariado, tá? Fazer o bem, sejam gentis, sejam humildes, não adianta ficar e teve gente que acordou super feliz, algumas pessoas acordaram bem abatidas, o país saiu bem dividido. A eleição mais importante, na minha opinião, não foi a presidencial, foi a do Congresso e Senado. São as forças hoje que definem, tá? E as pessoas pouco se importaram com essas eleições, pouco se importaram, tá? E é isso, tá? O cenário de hoje, ele é bem diferente, tá? Ele é bem diferente dos cenários anteriores. As circunstâncias hoje são muito distintas, de 2003, 2010, tanto no contexto nacional quanto no internacional, totalmente diferente. O Brasil naquela época não estava tão polarizado, né? Essa polarização tão forte. Os desafios econômicos são outros, questão da inflação, questão que é um fenômeno internacional, tem a questão alimentar também, que no âmbito internacional e nacional, e é isso. Agora me fizeram perguntas hoje impossíveis aqui, você já sabe quais serão os ministros. A primeira lista que eu vi, um desastre, tá? Mas não tem nada definido não, e veja, eu não sou cientista político, eu não tenho informação privilegiada, eu torço para que seja um excelente governo. Mas eu torço, assim como eu torceria se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Não tem como torcer contra. Torcer contra o Brasil, torcer contra o presidente eleito ou o presidente que está no cargo,
incentivar boicote, bloqueio e afins, isso é contra o país. Eu nunca vou apoiar uma coisa dessa, então torço que faça um excelente mandato. Tá? É muito cedo. É muito cedo. Ah, João, mas você viu que quem declarou apoio para ele, presidente da Argentina. A Argentina não é um país muito interessante para a gente ter uma grande aproximação por agora. Mas como é? Vai fechar as portas? Vai esquecer o Mercosul? Não. Tem que prevalecer o pragmatismo, tem que ser estadista. Tem que ser estadista. Então é natural que agora as pessoas que votaram no Bolsonaro vão buscar tudo para criticar, o outro lado vai elogiar, vai ficar essa guerrinha. Mais umas 2 semanas aí, eu espero que as coisas se acalmem. Eu espero que as coisas se acalmem. Tá? Mas teve gente que perguntou, e o dólar? O dólar hoje teve uma queda, mergulhou, o euro mergulhou hoje, 3%. A bolsa subiu. Mercado é histérico, gente. Mercado ele é movido por declarações. Pode ser que amanhã desabe. Pode ser que o dólar amanhã dispare. No longo prazo, na minha opinião, o dólar é sempre para cima. Não dá para tirar por um dia. Ontem à noite estava um pânico. Vai acontecer o que aconteceu no Chile. O dólar vai dar uma disparada. Pode ser que dispare amanhã, depois da manhã, que seja. Mas desarmem os palanques. Vão estudar, vão trabalhar, ajudar o próximo, praticar voluntariado, fazer uma oração, fazer o bem. Sejam gentis. Sejam úteis. Entende? E é isso. Mas é uma pergunta aí que Lula voltando para a presidência, qual é a sua análise em relação às relações comerciais? Isso é muito cedo. É muito cedo para definir. O Brasil tem 2 grandes parceiros comerciais, China e Estados Unidos. Não acho que a gente possa mudar. Biden já ligou, parabenizou. A China também já fez contatos. O Brasil é um player. O Brasil é importante para o mundo. Com todo respeito, o Brasil não é o Chile nem o Peru, que tem também suas importâncias, exercem os seus papéis. Mas o Brasil é uma potência, não só pela questão das commodities, mas geopoliticamente, como eu já disse para vocês, é uma liderança na América Latina, então não dá para ignorar. Teve uma pergunta interessante que fizeram. Como é que a imprensa abordou a eleição? Teve de tudo, gente. Teve jornal enaltecendo o resultado, teve jornal criticando, você tem de tudo. Se você pegar o The Washington Post, o The Wall Street Journal, The New York Times, Al Jazeera, Vice, Reuters, BBC, os próprios jornais do Brasil, você tem várias linhas editoriais. Dentro de um próprio jornal, você tem vários artigos de opinião que divergem. Vocês têm vários artigos de opinião que divergem. Se a Globo fez um bom papel na cobertura, não. Na minha opinião, não. Papel enviesado. E a Globo, que foi tão criticada no passado pela esquerda, vocês lembram? E hoje tem um papel mais enviesado. A cobertura, não. Mas tem excelentes profissionais, excelentes analistas. Excelentes. Mas a abordagem, não. Tá? A nossa segurança está ameaçada. Veja, você mora na América Latina. A América Latina, na minha opinião, é a região mais insegura do mundo. O que é que mudou? A América Latina, proporcionalmente, é mais violenta do que o Oriente Médio. Quando as pessoas dizem, meu Deus, você vai para o Oriente Médio, é tão perigoso lá. Perigoso é viver aqui. Tá? É uma das veias abertas da América Latina. Como esperar as relações internacionais é muito cedo, pessoal. A eleição foi ontem. Foi ontem. Não acredito em grandes mudanças. Para o brasileiro que quer ir embora, esse é o melhor momento. Por que vai embora? A não ser que você já tivesse planejado, vai embora por conta do resultado, aí vai comprar passagem, vai. Que negócio sem sentido. Sem sentido, não, fica aqui, vai
Tem espaço para todo mundo, não vá não. Precisamos de você. Um risco de golpe, isso não foi descartado, não? Risco de golpe, isso foi descartado, não? O clima hoje foi um clima tranquilo. É isso. É isso aí, tá? E o presidente está em silêncio. O vice-presidente se pronunciou, o filho do presidente se pronunciou, 2 ex-ministros se pronunciaram, parabenizando, né? Reconhecendo o pleito, que tem que reconhecer. Ele deve soltar alguma nota. Não dá, não sei o que se passa na cabeça dele. Eu não estou com ele aqui do lado para saber o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai dizer. Mas eu espero que a gente olhe para frente, que as pessoas deixem do palanque, deixem de... Eu quero que as pessoas torçam pelo país e não torçam pelos políticos. Se torcer pelo país e trabalhar pelo país, ter coerência pelo país, respeito, trabalhar, ajudar o próximo, ser honesto, civilidade, rapaz, parabéns. Botar um bonezinho e sair lacrando e ofendendo os outros na internet, você está sendo um inútil. Com a devida vênia, tá? Com a devida vênia. Acalma o coração, gente. Acalma o coração. Então, é o que eu chamo a atenção. Me perguntaram, teve uma pergunta interessante. Joca, tem uma nova onda de esquerda na América Latina, porque a Colômbia elegeu o primeiro presidente de esquerda. O que é esquerda para vocês, hein? Dá para colocar Lula com o mesmo viés do presidente da Bolívia, de Pedro Castillo do Peru, de Castro de Honduras, do Gabriel do Chile, de Daniel Ortega, na mesma régua assim, vocês acham? Não é tão simples. Não é tão simples. Se fosse a esquerda que estivesse no poder, eu acredito, perderia essa eleição de ontem. Foi uma tendência de 11 das 12 eleições, não é um fenômeno do Brasil, 11 das 12 eleições de 2019 para cá. Quem me acompanha faz tempo, eu tinha dito isso. Agora foi apertado. A votação do presidente cresceu. É uma força política. Não dá para discutir isso. A abstenção caiu, brancos e nulos. Eu fiquei impressionado com brancos e nulos. Tá? Governadores aliados e contrários ao presidente. Isso muda. Governadores aliados e contrários. Ah, minha gente. Enquanto vocês brigam aí e se estapeiam, em 2 semanas a turma está tomando café e negociando apoio. Parece que a turma não aprende. As relações são líquidas, pragmáticas. E é isso. Tranquilo, turma. Alguém tem alguma pergunta interessante? Deixa eu ver se aparece alguma pergunta interessante aqui. Os nulos poderiam ter mudado tudo. Mas numa eleição gigante dessa, não ter voto nulo, seria estranho, não seria não? Seria estranho não ter voto nulo, né? Não é? Bora falar da Copa. Rapaz, a França perdeu 2 grandes jogadores, hein? A França perdeu 2 grandes jogadores. O Brasil vai pro Hexa, hein? O médico do Juventus disse que ele só volta o volante em 2023.
Brasil vai virar Venezuela? Acho difícil. Pouco provável, já disse isso anteriormente. O Brasil é muito forte. Não dá para comparar Brasil e Venezuela, não. Não dá para comparar Brasil e Venezuela. São histórias completamente diferentes. Culturas bem diferentes. Instituições. Sistemas políticos. Não. O Brasil gosta de flertar com o abismo. O Brasil é aquele cara irresponsável que gosta de flertar com o abismo. Mas é só um flerte, tá? Ele volta para a realidade. Não creio, não. Não acredito. Eu não posso falar de uma coisa que não aconteceu ainda. Lula pode se articular com o PL? Não duvide. Não duvide. Não duvide. E outra, vejam como o mundo dá voltas. Estados Unidos e Venezuela estão negociando. Os americanos estão voltando a comprar o petróleo da Venezuela para suprir a falta do petróleo russo. Estados Unidos e Venezuela. Por isso que eu digo, respirem antes de ofender, antes de brigar. Respirem. Você não está feliz? Eu tô. Eu sou um cara feliz. Minhas duas filhas estão com saúde. Minha esposa, eu. Trabalhei hoje o dia todo. Pratiquei alguns atos de bondade. Ajudei pessoas hoje. Não vou publicizar, mas saí de casa hoje e ajudei 3, 4 famílias. Direto e indiretamente. Como eu não estou feliz? Já estou pensando no que é que eu posso fazer amanhã para ser uma pessoa melhor e fazer alguma coisa de útil para o mundo. Como eu estou fazendo agora aqui, ao vivo, explicando, dialogando. Você quer que eu dê o quê? Pulinhos aqui na frente, faça uma dancinha? Eu não sei dançar. Tem que ter postura, né, cara? Não, tô cansado, acabei de chegar da academia, tô focado. Regulação das mídias, não. Não. Mercosul vai ser fortalecido? Não acredito. Mercosul é um fracasso. Mercosul foi criado no começo dos anos 90, na época o presidente era o Fernando Collor de Mello. Mercosul começou com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Quem é o Mercosul hoje na fila do pão? Mercosul, na minha opinião, é um fracasso. Foi criado para ser um mercado comum e não funciona como mercado comum. Funciona como uma união aduaneira meia boca. Fracasso. Fracasso. Não sou entusiasta do Mercosul. Não. Brasil vai salvar países vizinhos? Rapaz, o Brasil primeiro precisa se... O Brasil precisa sobreviver primeiro. Salvar a si mesmo. Paralisar a rodovia. Antes de ajudar o país vizinho, precisa salvar o... Não. A gente tem que ajudar eternamente. Tem muito problema doméstico, não é histórico, Brasil. Sua opinião sobre paralisar a rodovia. Sou contra. Absurdo paralisar a rodovia. Bota esse povo para trabalhar. Sou contra. Sempre fui. Fortalecer os BRICS. BRIC é uma sigla. Tem um banco. É mais fama do que realidade. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Argentina doida para entrar, México também. O Brasil tem que continuar estabelecendo relações internacionais, econômicas, com países que possam somar, possam agregar.
Tá danado, acredita em impeachment já? Pode acontecer? Poder pode, né? Mas o que eu falar é chute, gente. A eleição foi ontem, nossa. Que loucura. Já falei sobre Alexandre de Moraes. Disse que não concordava com muitas das decisões e a postura do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição. Já falei que não concordava. Eu já disse aqui. Estão chegando hoje? Olha o vídeo passado. O Brasil vai entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Primeiro a ONU tem que sobreviver. Primeiro a ONU tem que sobreviver. Para depois pensar em reforma do Conselho de Segurança. Eu queria o Brasil como um membro permanente. Eu queria. Mas não é fácil, não. A composição do Conselho de Segurança da ONU, formado por países que venceram a Segunda Guerra. O Brasil está como um membro rotativo. O que é que eu acho do silêncio do presidente? Eu não acho nada. O silêncio é dele, não é meu. Eu não tô com ele aqui para perguntar a ele. Ele deve falar alguma coisa ou soltar uma nota. Ele vai ter que falar, né? Ele governa até dezembro. França e Noruega darão força ao Brasil. Depende. Que tipo de força? Que tipo de força a gente quer da França e da Noruega? França e Noruega precisam de nós. Nós, deles, nem tanto. Tem que ver. Que boas intenções são essas da Noruega e da França agora? Cuidado, gente. É isso. O que esperar das eleições em Israel? Bibi pode voltar? Pode. O Brasil é uma piada. Piada é você, Jorge. Piada é você. Sai dessa. Brasil é excelente. É isso. Turma, vou me despedindo. Vou indo. Um forte abraço para todos vocês. Saúde e paz. Relação de Lula com as ditaduras. Lembrem, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. E a China é uma ditadura. Aí eu faço uma pergunta. Querem cortar as relações com a China? Querem cortar? É isso. Valeu? Turma, ó. Paz de Cristo. Saúde e paz. Eu agora vou ter que desligar. Tenho que preparar uma aula para amanhã. Para meus alunos queridos da terceira série. Tenho que dar um beijo nas crianças, porque elas estão indo dormir. Já são 10 horas da noite. E é isso. Quarta-feira eu acho que eu volto. Fechado? Beleza? Simbora, simbora. Quem puder, compartilha esse vídeo. E vamos lá. Luizinho, até amanhã, amigo. Valeu? Pai de Cristo, turma. Semana extraordinária para vocês. Boas energias. Não briguem. E vamos... simbora. Bela, até amanhã, Bela. Beijão. Valeu, Carol. Valeu, turma. Valeu. Já sei agora, para entrar mais gente na live, eu vou ficar falando de eleição todo dia. O povo entrou. É isso aí. Fui.
Simbora? Simbora.